Ó, não entendo nada de tecnologia, tenho medo de não dar conta no perfil do meu ateliê sozinha. Primeiro que tu não precisa dar conta de nada sozinha, tá? Quando a gente não sabe, a gente precisa pedir o quê? Ajuda, Lombardi! Pede ajuda! Boa noite, minha exibida querida, lenda do meu coração! Seja muito bem-vinda a mais um Café Digital. Esse é um quadro onde eu falo de assuntos do mundo relacionado da artesã que quer divulgar e lotar a sua agenda de encomendas, divulgando seus produtos pelo Instagram. Sejam muito bem-vindas. Hoje o tema vai ser: não sou da tecnologia, eu não sei nada de tecnologia, eu tenho muito medo de não conseguir dar conta do meu perfil sozinha aqui do Instagram. Então vem se sentir aqui hoje uma artesã, vem entender um pouquinho aí, de repente, dessas tuas inseguranças, teus medos. Eu vou mostrar aí aqui algumas meninas que venceram esses medos, vai ser muito legal. E a gente vai fazer aí um exercício hoje de visualização, então esteja aqui comigo, tá? Que vai ser muito legal. Eu nunca fiz isso aqui nas lives, então fica aqui comigo. Então vamos começar, porque esse assunto aqui é um assunto, às vezes, que te impede, muitas vezes, de dar o teu primeiro passo em relação ao teu perfil do Instagram, realmente a divulgação dos teus produtos no teu perfil do Instagram. E tu sabes, né? Quem não é visto não é lembrado. Quem não faz marketing, né? Quem não sabe se vender, quem não sabe mostrar os seus produtos, acaba não vendendo eles. E isso é muito importante. E isso, às vezes, já trava a artesã ali, ó. Ela já acha que ela não é uma gostosa. Ela não é só gostosa, ela é a senhora gostosa, né? Isso já trava a artesã porque ela pensa: Dona Bloom, olha aqui, eu tô aí, tipo, primeiro que eu nunca pensei que hoje eu ia precisar de usar uma coisa que vai ter isso na minha mão para poder oferecer meus produtos. E segundo, que eu não nasci nessa época, eu não nasci na época digital. Hoje, se tu quiser colocar o celular na mão do meu filho de 12, 7, 8, 10 anos, ele sai fazendo tudo ali dentro. O bebê sai da barriga da mãe já sabendo teclar com as duas mãos. Só que eu ainda não nasci nessa época, não sou tecnológica, ou até sou nova, assim, mas nunca me interessei, comecei a me interessar agora. Tô achando que tá muito tarde para eu me interessar por isso, e fico aí, sabe, presa, achando, meu Deus, eu não sei nem como mexer em aplicativo, mexer nas funções aqui dentro do Instagram, como que eu vou conseguir ofertar direito? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de oferecer os meus produtos pelo Instagram sozinha, pelo meu perfil? E, gente, dá conta. Eu sei, a gente não nasceu na era do digital. Eu não nasci, eu já tenho vou fazer 43 anos daqui a 2 meses. Tu provavelmente aí, né, eu vou dizer acima de 40, 35 será? Já? Não, né? Mas aí, sabe, acima de 40 anos, tu não é aquela pessoa, de repente, mais tecnológica do mundo. Sem estresse, porque a gente não nasceu. A nossa época é a época da televisão, do Discman, é a época do aparelho de DVD, do aparelho de CD. A minha época ainda era a época quero saber de vocês, a minha época era a época ainda do disco de vitrola, de vinil, né? Das fitas cassetes, do disquete. Essa aqui é uma outra época, mas nada quer dizer que essa época também não seja pra ti. Gente, a gente não nasceu na era do digital. A gente também tem outra coisa. A gente não está morta, né? A gente nunca vai deixar de aprender na vida. A gente nunca vai deixar de... Porque se tu resolver hoje, né, com 50, com 40, dizer, não, isso não é pra mim, com certeza isso não vai ser pra ti. Mas se tu decidires hoje dizer, não, eu vou aprender, tu vais arranjar um jeito de aprender. E daqui a pouco eu queria até fazer um exercício de visualização com vocês, tá? Mas eu queria falar um pouquinho desse negócio da tecnologia e dos nossos bloqueios. Eu tenho duas alunas em especial, a Marisa Aranha e a Lili Decor. Depois vocês podem procurar Lili Decor Mesa Posta,
Marisa Aranha, Ateliê Marisa Aranha, uma é da Mesa Posta, claro, e a outra é da cartonagem, e as duas tinham o mesmo problema do que vocês, né? Ou muitas das artesãs. Elas olhavam tudo isso, elas tinham já os seus perfis, só que os perfis não andavam, porque elas já deram aquele primeiro passo, né, de abrir um perfil, de tentar fazer alguma coisa no Instagram. A Lili, quem fazia as coisas dela para ela eram as duas filhas adultas dela, né? Durante a pandemia, as meninas em casa poderiam ajudar a Lili. Acabou a pandemia, cada uma foi para sua faculdade e a Lili ficou lá, tipo, oi, sabe? O meme do João Travolta olhando. E agora? Como que eu vou fazer? A Marisa já, né, já tinha tido a profissão dela, trabalhou a profissão dela inteirinha, acho que é fotógrafa, a Marisa. Nem sei se ela tá aqui, depois ela pode até, se ela quiser entrar no finalzinho. E também, né, já com mais de 60 anos, se eu não me engano, a Marisa tem 64 anos, alguma coisa assim. Ela também não era uma pessoa tecnológica. Eu lembro tão bem que a Marisa, uma vez escreveu no nosso grupo de alunas, quando ela conseguiu fazer o primeiro Reels que eu ensinei, ela precisou da tarde inteira para fazer o primeiro Reels. Isso foi uma vez, ou de repente 2 vezes, ou 3 vezes, quando a gente está aprendendo, são aqueles, sabe, os erros e tentativas de realmente fazer uma coisa certa. Foi o que aconteceu com a Marisa. Hoje, se tu entras lá dentro do perfil da Marisa, a Marisa faz qualquer coisa que ela queira fazer no perfil dela. Ela faz Reels, ela tem os editoriais, cada coisa que ela posta toda semana, e ela também estava nesse lugar de eu não sou uma pessoa tecnológica. E ela estava sentindo aquela necessidade de melhorar o perfil dela para trazer de uma forma mais atrativa os produtos dela para as clientes dela. Até vou abrir o perfil dela aqui para vocês verem rapidinho. Tomara que não acabe a minha bateria aqui. E ela, né, se arriscou. Por que eu falo isso? A gente não sabe nem a metade do que a gente é capaz. A gente fica criando várias coisas na nossa cabeça, vários empecilhos, porque, né, o ser humano, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. O ser humano foi projetado para não gastar energia, tá? Antigamente, o que a gente fazia? Ficava o dia inteiro numa caverna, aí tem uma hora que a gente tinha que sair da caverna e comer. Como a gente não sabia se a gente ia ter comida todo dia, a gente tinha que ficar sem, sabe? Quanto menos energia, o nosso cérebro, todo o nosso sistema corporal foi projetado para a gente gastar o menos de energia possível. Enquanto tu chega num negócio que tu tens que aprender, o teu próprio cérebro começa a mandar um monte de mensagem para ti, dizendo, não, meu, fica aqui na tua zoninha de conforto, que tá melhor para ti, tu não vai conseguir, as vozinhas, sabe? Tu não vai conseguir, pra quê? Mas fato é que é muito mais fácil do que muitas de vocês podem aí, tá? Que estão aí, né, preocupadas se conseguem, se não conseguem. Muito mais prático do que vocês podem imaginar. Então, a gente tá aqui, ó, no perfil da Marisa, ó. Ela tem um perfil ela tem um perfil de cartonagem e é outra mulher, sabe? E a gente pensa, meu Deus do céu, eu não vou conseguir... Gente, a Marisa é uma mulher normal, ela vai no banheiro, faz cocô, deve tirar meleca, não sei se ela tem cheiro de sovaco ou chulé, mas ela não tem nada de diferente de ti. Ela é igual, ela é uma artesã, faz o trabalho dela, tem aquela vontade de mostrar e de vender, né? Tá comprometida com o ateliê dela, com o sucesso do ateliê dela, olha só, isso aqui. E hoje ela chega aqui e eu tenho certeza que ela fala, meu Deus do céu, se eu soubesse que era tão fácil como, né? E aí a gente tem uma outra história também, não sei se ela tá aqui, se ela tiver, ela me dá um oi, que eu convidei ela pra entrar na live também hoje no final da live, mas acho que ela não vai ver meu recado. A Lili Decor também é uma ex-professora, as duas filhas cuidavam do perfil dela durante a pandemia, só que quando acabou a pandemia, ou quando, né, já puderam voltar cada uma para sua casa, em cidades diferentes, estudavam em faculdades diferentes, a Lili se viu sozinha. E eu acho muito engraçado, eu acho que ela não vai estar aqui, então eu vou contar a história. Ela conta da primeira vez que ela fez live, a primeira vez que ela resolveu abrir uma live, que ela ficou tão nervosa, que ela
disfarçou lá um pouquinho, saiu da live e ela deitou na cama dela e as filhas acharam que ia ter que chamar o SAMU. Chama o SAMU! De tão nervosa que a Lili ficou, sabe? Porque é realmente, quando a gente tá aprendendo alguma coisa, é muito desconfortável, tem muita insegurança, tem muitos medos da gente ali implícito naquilo que a gente quer fazer, principalmente quando é alguma coisa que a gente vai estar ali mais exposto do que a gente sempre esteve, né? Que é realmente, hoje eu não levo... Eu sempre falo, a gente não aparece para se aparecer, a gente aparece para vender, mas é uma exposição, mesmo assim, que a gente nunca teve na nossa vida, que hoje a gente tem a oportunidade, eu vejo isso sempre como uma oportunidade para conhecer os nossos clientes, deixar que eles conheçam a gente e vender os nossos produtos. Eu vou abrir aqui o perfil da Lili e qual não foi a nossa surpresa? Um pouquinho depois, ela é minha exibida turma 1, tá? Tá aqui ela, ó. Ela é minha exibida turma 1. E qual não foi a minha surpresa? Logo depois que ela entrou pra turma 1 no passado, ela começou a fazer uma live semanal. A Lili parecia a Fátima Bernardes do Instagram. A Fátima Bernardes do artesanato. Ela recebia tão bem as pessoas, era um papo tão fluido. Eu já estive na live delas, várias profissionais que agregam, né, pro tema mesa posta, também tiveram lá na live dela. O próprio Fernando Maluí, quem conhece, quem trabalha com tecido sabe que é o filho do Fernando Maluí, que hoje toca as empresas do pai dele, né? Foi convidado, aceitou. Imagina, gente, uma artesã que tava, né, abriu uma live, quase teve um infarto, quase tiveram que chamar o SAMU pra ela, e, tipo, alguns meses, poucos depois, ela tava fazendo live sozinha, sabe? Alguns poucos meses depois, de um perfil que ela dependia, e eu sei que tem várias de vocês que às vezes também depende de uma boa vontade de um filho ensinar, de um filho fazer uma foto, de um filho filmar, né? Poucos meses depois, ela tava fazendo o Instagram dela, sabe? Bombar, virar. Eu até quero mostrar mais um pouquinho dela aqui, porque ela é uma querida, e a partir do momento que tu tens essa ajuda, né? Essa base de onde buscar tudo isso, tu se sente tão segura. Gente, ela traz tantas dicas legais, ó. Mesa posta, que ela mostra como cortar uma maçã. Assim, é um orgulho mesmo de ver assim a superação dessas meninas. E todas essas meninas tinham a mesma mentalidade. Eu não dou pro digital, eu não sou tecnológica e eu tenho medo de ter que aprender tudo isso e não dar conta do meu, né, do meu perfil. Como que eu vou cuidar disso? E se eu depois olhar aqui no perfil da Lili, ela tá fazendo tudo isso sozinha, sabe? Ela venceu esse medo, quase tiveram que chamar o SAMU pra ela, não chamaram o SAMU pra ela, graças a Deus, e hoje ela tá assim, sabe? Se superando cada vez mais, e isso é uma, como é que eu posso fazer, uma satisfação tão pessoal pra ela, porque a gente já teve vários papos, várias conversas no privado, que isso eu acho que não tem preço, né? Alguém aqui falou alguma coisa do Reels e dublagem. Gente, eu morria de medo do Reels e dublagem. Eu sei que eu não sou ainda a melhor dubladora, mas é tudo prática. Assim como às vezes tu tens medo da tecnologia, de começar alguma coisa, né? Até de começar a aprender por achar que não és capaz, tu és muito mais capaz do que imagina. Inclusive eu tô com 2 Reels de dublagem ali prontinho pra jogar pra vocês. E o Reels de dublagem, eu gosto de fazer assim, eu anoto o texto, tá? Eu anoto o texto do Reels de dublagem e depois eu vou treinando várias vezes pro meu cérebro gravar aquele texto. E aí eu coloco lá o timer, né? 3, 2, 1 pra começar a gravar. E quando começar a gravar, eu falo até um pouquinho mais, tipo, 1 milésimo de segundo, um pouquinho mais devagar do que a pessoa ali, porque daí fica encaixadinho em cima do som, tá? Mas isso a gente também, né, lá no método Exibida Digital, a gente pode debater isso um pouquinho melhor, tá? Eu queria fazer aqui um exercício contigo, tá? E é um exercício para quem não é tecnológica, tá? Para quem tem medo da tecnologia, mas isso aqui se encaixa para qualquer coisa na tua vida, tá?
eu queria agora pedir, a gente vai tentar visualizar algumas coisas, tá? Porque com certeza essa sensação de tu achar que tu não és capaz e depois de tu ir lá e fazer, tu já tivesse na tua vida em algum momento, tá? Agora que tu estás aí, né, toda nervosa, será que dá, será que não dá, e tu não consegue visualizar que o digital também pode ser uma coisa pra ti. Então, o Márcio Massad estava na live ontem, medo da live. Ah, tá! Você estava falando de mim, né? Vamos fechar o olho, tá? Eu não vou fechar o olho porque eu tenho que olhar pra vocês e ler o que eu vou falar aqui, tá? É a primeira vez, também tô nervosa, mas vamos fechar o olho aqui, tá? Fecha o teu olho. Vamos fazer uma visualização. Eu não vou te hipnotizar, pode ficar tranquila, eu não vou te hipnotizar. Então vai fechando o teu olho, senta, né? Fica aí descansada. E aí eu queria que tu pensasse numa coisa. Eu queria que tu pensasse em alguma coisa que aconteceu na tua vida, tá? Que tu sempre pensasses que tu não ias conseguir, tá? E aí tu fosse lá e, mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo sem saber que ia dar certo, tu fosse lá e metesses a cara. No começo, fecha o teu olho aí, tu tropeçasses, tu caísses, tu desses de bunda no chão, mas tu não desistisses, porque isso não era uma opção. Eu quero que tu imagine essa coisa agora, que tu sempre tivesse vontade de fazer e que mesmo com toda a insegurança que tu tinhas dentro de ti, tu fosse lá e tu não desistisse, porque aquilo lá era uma coisa muito importante e ia trazer muitos resultados bons pra tua vida. Eu não sei o que pode ser essa coisa, pode ser de repente tirar tua carteira de motorista, pode ser de repente, sei lá, fazer um esporte para que a tua saúde melhore, ou de repente aprender aquela peça difícil que tu sempre tivesse vontade de aprender, que tu sabia que aquilo ia ser bom pro teu ateliê e tu fosse lá e aprendesse. Pensa aí em alguma situação da tua vida que aconteceu isso, tá? E agora, eu quero que tu pegues essa sensação que tu tivesses, tá? Pensa aí nessa sensação, numa sensação que tu tivesses assim que a primeira vez que tu te desses contas que tu tinhas dominado essa coisa, que tu estavas fazendo muito bem essa coisa. Eu quero que tu pense nisso agora. Imagina a sensação. Imagina a sensação no teu corpo, imagina as pessoas de repente te elogiando, falando alguma coisa pra ti, te dando um feedback positivo. Nossa, eu tô toda arrepiada. Te dando um feedback positivo. Eu aposto contigo que tu pensasse duas coisas. Primeira coisa, né? Eu sou capaz. E, gente, pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande. Eu tenho certeza que esse sentimento, eu quero que tu sintas de novo, esse sentimento dentro de ti, de que tu és capaz. Tu só não vai ser mais capaz de realizar qualquer coisa na tua vida quando tu não estiveres mais aqui nesse plano, nessa terra. Então, eu quero que tu sintas aí, né, esse sentimento de eu sou capaz, eu posso, eu sou muito gostosa, tá escrito aqui em cima, sou muito, eu mandei muito bem. E a outra coisa que tu deves ter pensado aí é, por que eu não fiz isso antes, se era tão simples? Por quê? Por que eu adiei tanto? Por que eu me bloqueei tanto? Por que eu tô me bloqueando agora? De realmente, de levar o meu negócio aqui, a divulgação dos meus trabalhos, né, aprender a lidar com o digital, com a tecnologia. Por que eu estou adiando tanto? O monstro só tava na minha cabeça. O monstro, né, do impossível só está na tua cabeça aí exibida. E isso é a mesma coisa com a tecnologia de hoje. Esse bloqueio de achar que não vai dar conta só está na tua cabeça. E onde há vontade de aprender, há
uma oportunidade de vencer. Pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos agora. E daí, como é que foi? Não sei se vocês fecharam o olho, tá? Aqui, se vocês roubaram, né, nessa visualização, vocês voltem e façam a visualização de novo ali. Onde há vontade de aprender, há uma grande oportunidade de vencer. Vencer todos os medos, vencer todos os preconceitos, vencer tudo e todo mundo. Há essa possibilidade. E com a tecnologia não é diferente. Você tá certa, Rê, isso é questão de mentalidade que a pessoa tem, mentalidade fixa ou de crescimento. E isso é muito importante, porque com certeza tu já passasse por diversas situações na tua vida que tu tivesse que encarar, né? Tu tivesse que ir lá, meter a cara, aprender, caiu, levantou, rebentou o focinho de novo, todo mundo tava contra, mas tu não desistisse. Em algum momento, tu te desse conta que eu fiz. E, gente, todo mundo teve essa sensação na vida. Eu, por exemplo, eu posso dizer de mim que a sensação que eu tive foi quando eu tava falando alemão numa festa, uma quermesse de igreja, e o cara vira pra mim e fala assim: puta que pariu, não falou em português, né? Puta que pariu, tu fala muito bem alemão, sabe? E eu, quando saí do Brasil, eu nunca imaginei, aliás, na minha vida, eu nunca imaginei, olha que eu fiz secretariado executivo, tá? Que a gente era inglês e espanhol. Mesmo assim, eu tranquei a faculdade quando eu vim pra cá. Mesmo assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse falar uma língua estrangeira, e muito menos uma língua do cu, que é o alemão, uma língua dos infernos, que é o alemão. Então, com certeza, essa sensação de eu posso, eu sou capaz, eu consigo aprender, eu vou sentar a minha bunda, eu vou gastar as minhas digitais ali para aprender a fazer o Reels que eu quero, para aprender a fazer a legenda atrativa para o meu cliente, para aprender a fazer um story, sabe? Eu vou gastar o meu tempo porque eu sou capaz, tá? Então, esse negócio da tecnologia não vai mais voltar. Imagina que se tu tens hoje 40 anos, que tu vivas mais 80, né? Mais 40. E tu, né, morras com 80. Tu vai ficar ainda mais 40 anos sem saber como faz as coisas para mostrar o teu artesanato no Instagram. Eu acho que ninguém quer fazer isso, né? Então, acredite, a gente tem pessoas que tiveram a mesma dificuldade do que vocês, que são artesãs normaisinhas, com as casas delas, com os maridos dela, com os mesmos medos, desejos do que vocês, de ter um ateliê reconhecido, de ter a sua marca estabelecida na cabeça do cliente, né? De não só ficar olhando pro lado o que tá acontecendo, o que a galera tá fazendo de legal, mas saber que tu também pode fazer coisa legal dentro do teu perfil. Mesmo que no começo não fique a Ferrari, eu sempre falo, né? A Capela Sistina, porque ninguém sai pintando a Capela Sistina assim que pega um pincel na mão, né? Tem que estudar, tem que treinar, tem que aplicar e tem que fazer. Verdade, eu pensei que nunca iria conseguir vender pelo Insta e peguei minha primeira encomenda. Observação, nunca fiz antes e dei conta, muito orgulhosa comigo mesma. Ó que legal, a minha querida, a Clarice. Oi, Aline Atrativa, Pequeno Príncipe, achando que era impossível, foi lá e fez. Ah, nem sabia. Séria indicação de livro Milagre da Manhã, os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Tá aqui em cima, eu tô lendo ele. É porque, na verdade, eu comecei a fazer, a dormir e acordar. Aqui, ó, o Milagre da Manhã, tá, gente? Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, já faz umas 3 semanas. E depois, eu não sei por que caí num podcast falando desse livro. Eu tinha esse livro aqui guardado desde 2019 no plástico, ganhei esse presente de aniversário da minha amiga Julie, quando eu fui aí pro Brasil, e não li. Aí eu falei, vou ver o que tem nesse livro, porque ele também fala lá que a gente aqui, né, que amanhã é mais produtivo e tal. Depois a gente pode até fazer uma live sobre esse assunto, tá, meninas? Calma aí. É verdade.
eu posso, eu vou conseguir. Aprendi com você que quantidade não é tudo, e sim qualidade de seguidores, a Paty Silva. Com certeza, e gente, a gente tá, e eu tô vendo até por mim, tá? Não sei se a minha equipe tá me vendo aí. A gente tá muito acelerado. A gente tá muito acelerado. A gente precisa parar pra viver o hoje, o momento. Sabe, o processo, mesmo que ele seja, às vezes demore um pouquinho a mais, a gente precisa parar de viver nessa aceleração, porque ninguém dá conta. Uma hora a nossa cabeça buga. Eu buguei ano passado, né? Vocês sabem que eu fiquei um mês fora. Então, a gente tem que realmente parar de pensar que não é tudo nessa velocidade, nessa coisa louca. Tu ainda precisa sentir o que faz sentido pra ti. E o quanto antes tu tiver domínio de tudo, das ferramentas, da comunicação aqui dentro, tu vai poder fazer o que faz sentido pra ti na hora que tu quiser e bem entender, porque tu sabes que aquilo ali vai te fazer bem também, tá? Mas é necessário que tu tenhas essa independência, esse empoderamento de chegar aqui e fazer e saber, bom, eu tô postando, não dá certo, mas eu também não sei por que não dá certo. Mas é porque não tem a base, e a base é muito importante pra gente entender isso, sabe? De como que funciona uma comunicação e a divulgação dentro do Instagram. Meu óculos tá caindo o tempo inteiro. A primeira live que fiz me deu vontade de chorar de tão nervosa que eu fiquei. A Fabi Rodrigues, tadinha. Aprender a dirigir, quando peguei minha carta de motorista, até chorei de felicidade. Tá vendo, Luciene? Luciene, eu quero que tu tenhas esse sentimento também quando tu fizeres os teus primeiros conteúdos, né? E que tu sinta que tu és capaz, amore. Quero aparecer mais, o medo domina. A Cícera, acho esse nome tão bonito. A Cícera tá falando, pois é, e olha só, não teve uma aluna que começou a aparecer e depois disse, nossa, Rê, eu me arrependi, não vou fazer. Todas elas falam a mesma coisa. Nossa, Rê, por que eu não fiz antes? Tu vai achar o teu tempo, Cícera. Às vezes a gente precisa esperar um pouquinho mais, ou às vezes a gente pode ajudar esse tempo a ser acelerado e realmente se jogar na água fria, colocar o pé lá, dar o primeiro passo dentro da água fria do mar, sabe? E não tem nada que possa acontecer de ruim. O que pode acontecer de pior é, de repente, alguém comprar lá tuas peças, alguém vir... sabe? Eu não vou nem falar a família falando, amigo... Gente, já tá batido isso. Deixa o povo falar. Ninguém vai dizer, ó, me dá um... Tu vai falar assim, tá falando de mim? Então pega esse boleto. Quer cuidar da minha vida? Pega esse boleto aqui, ó, e paga pra mim. Que daí tu tem direito toda terça-feira vir aqui nos meus stories cuidando da minha vida, tá? A Loli, fico muito nervosa quando abre a live e ninguém entra pra assistir. Loli, o que tu pode fazer é treinar, né? Treina primeiro. E quando não tem ninguém, melhor ainda, porque daí tu pode fazer qualquer coisa. Tu pode ajustar cenário, te olhar, fazer, sabe? E depois a live, tu não precisa subir ela, tu excluis, entendeu? Às vezes a pessoa tá nervosa porque pode ser que tenha muita pessoa na live, e às vezes a pessoa fica triste porque não tem ninguém na live. Então, tu vai trabalhando com aquilo ali que tu tens. Se não tem ninguém, pelo menos tu treinasse, tu tivesse essa coragem, tu se superasse um pouquinho mais da Loli, que era de ontem, tá? E tem que tirar o papel. Todo mundo começa pequeno, todo mundo, como é que eu vou dizer? Ninguém começa com uma casa cheia, né? Fazendo shows, né? O pessoal começa geralmente tocando na sala da casa, na varanda da porta, na porta da casa. E vocês aí, vocês sabem de tudo que vocês dão conta no dia a dia de vocês, que vocês precisam enfrentar. E a tecnologia é um monstrinho muito menor do que vários que a gente precisa enfrentar durante a nossa vida, né? Até pessoal. Nunca apareci nos meus stories, live ainda não faço, acho que foi isso. Como fazer com que mais pessoas visualizem meus stories? Não passo de 50 pessoas que veem. Gente, isso é com o tempo, tá? Isso a gente precisa construir com o tempo. Eu sempre vejo, é aquela coisa que eu falei pra ti ali, né? São 50 pessoas. 50 pessoas é um ônibus lotado. Como a pergunta é a pergunta errada nesse momento.
Aliás, eu quero te fazer uma pergunta primeiro. Para quantas dessas 50 pessoas tu estás vendendo? Porque se você está vendendo para todo mundo, aí eu posso, né, te ajudar a fazer stories para mais. Mas a partir do momento que tu estás ali só querendo mais, e não estás percebendo que as 50 pessoas que estão interessadas ali, é para elas que nesse momento tu tens que falar e conversar, então tu tá fazendo alguma coisa errada, amor. A gente tem que pensar bem isso. Stories, eu desliguei, sabe? Porque eu não posso ficar ligada 100% em tudo do que gira aqui no digital, sabe? Se eu ficar toda hora pensando em números disso, números daquilo, é uma coisa por vez. E stories é uma coisa que eu já desliguei há muito tempo, porque as pessoas que estão ali me vendo, eu sei que são as fãs do meu negócio, por isso que elas chegam até o meu último story. E eu fico grata que se não são as 1.000, 1.500 que é o normal, quando dá um dia bom, mas que são 400, 500, são mesmo assim 500 pessoas que eu tô podendo falar com elas sobre o meu negócio, compartilhar alguma coisa do meu dia a dia com elas. Isso é muito importante. Então, claro que a gente quer crescer, a gente quer vender mais, mas se a gente ficar nessa fixação por números, a gente também vai ficar louca. Então, tem tudo um equilíbrio dentro do Instagram, sabe? E eu sou professora, eu podia dizer, nossa, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai fazer aquilo outro, mas eu entendo o meu público, eu te entendo, artesã do outro lado. Porque se eu começar a meter essas coisas na tua cabeça, tu vai parar de fazer o teu trabalho, teu artesanato, tá? E tu vai só ficar focada em ter número no Instagram. A gente faz aqui, a gente ensina pra vocês aqui tudo que dá certo, tudo que vai fazer te dar resultado, trazer a tua agenda lotada, mas com equilíbrio. Equilíbrio e com sustentabilidade. Porque tu vai conseguir fazer isso não só um dia, uns stories bom ou um post bom. Tu vai poder fazer isso várias vezes no mês, no ano. Porque é isso que vai fazer tu perdurar aqui dentro do digital. A consistência e um dia de cada vez. Meninas, vão pro recreio. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês agora saiam um pouquinho mais seguras e motivadas a realmente enfrentar. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho o maior prazer de dizer isso, porque eu desenvolvi até uma didática muito simples, porque eu sei exatamente das dificuldades que vocês têm nessa coisa do digital. Não é um bicho de 7 cabeças e todo mundo é capaz de aprender, tá bom? Principalmente aqui no Como Método de Vida Digital. Beijo, amo vocês.